Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar resolvendo problemas. Na última aula, eu pedi a vocês que conversassem com um adulto e que vocês criassem um problema para a seguinte sentença matemática. Nós tínhamos lá 17 mais 11. E um resultado que nós não sabemos ainda. E eu pedi a vocês que vocês conversassem com o adulto e que vocês então criassem uma história para esse problema. Podem ser muitas histórias. Por exemplo, eu poderia criar assim: eu tinha 17 botões de rosa. No dia do meu aniversário, ganhei mais 11 botões de rosa do meu namorado. Com quantos botões de rosa eu fiquei? Aí eu vou fazer a conta e vou colocar o resultado lá. Então, eu posso usar os meus palitos para fazer a conta, posso desenhar os botõezinhos de rosa, várias formas, várias estratégias eu vou ter para resolver meu problema. Mas hoje nós vamos prestar atenção nas informações, nos dados. Então, vamos de novo. Tá? Vou criar outra historinha. Eu não sei qual é a história que vocês fizeram em casa, mas vocês vão me acompanhando e vão vendo se vocês fizeram certinho, tá? Vamos corrigindo aqui. Eu posso contar assim: eu tinha 17 bolas. Vamos pôr bolinhas para ficar melhor. Bolinhas, certo? Eu tinha 17 bolinhas, tá? Essa informação. Ganhei mais, ó que interessante a palavrinha que a prof está colocando aqui. Ganhei mais, ó o sinal, mais 11, tá? Agora a pergunta: com quantas bolinhas fiquei? Ok, um ponto de interrogação porque é uma pergunta. Um probleminha tem todas essas partes. Eu vou mostrar para vocês, eu vou adicionar para vocês aqui como é que vai ficar. Quer ver? Eu vou separar 17 mais 11. Essa era a sentença matemática, certo? Mas eu criei uma história e criei os dados, a pergunta. Então vamos ver qual é a história, tá? Eu tinha 17 bolinhas. Poderiam ser rosas, não poderiam? Mas eu escolhi bolinhas. Então, essa é a historinha que eu criei. Eu tinha 17 bolinhas. Ganhei mais 11 bolinhas. O que eu estou mostrando aqui nessa historinha para vocês? Eu estou mostrando os dados. Os dados do problema. Dados do problema são as informações que eu dou para que a pessoa possa resolver o problema, né? Então, é como se eu tivesse uma dúvida, por isso a pergunta, e eu preciso, então, falar das informações. Eu tenho esses dados aqui, 17 bolinhas e ganhei mais 11. Então, aqui está o 17, esse é o primeiro dado do meu problema. Aqui, eu estou sabendo que é um sinal de mais. Aqui, ó. Que conta que eu estou querendo fazer aqui? É uma adição, então eu já sei que o sinal é de mais. Então, quando eu coloco essa palavrinha por extenso, que eu escrevo essa palavrinha aqui, eu já sei qual sinal ela representa, tá? Então, eu tinha 17 bolinhas, ganhei mais 11, o outro dado do problema. Eu tenho esses dois dados. Agora, eu vou fazer a pergunta. A pergunta do meu problema é essa aqui, ó. Com quantas bolinhas fiquei? Eu tinha 17. Ganhei mais 11. Com quantas bolinhas fiquei?
a pergunta vai dar a solução para o meu problema. Então é simples. Nós já temos guardado em casa os materiais que a gente usa para fazer conta, certo? Então eu vou fazer a conta. Eu tenho 17. Como é que eu somo 17? Um amarradinho de 10. Um amarradinho de 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Aí eu tenho 11 mais um amarradinho de 10, certo? Opa, tá faltando um aqui, mais um amarradinho de 10, tá? E mais um avulso. Muito bem. O que é que eu consegui juntar aqui? Eu vou juntar, é um mais o outro. Então, eu tenho 2 amarradinhos de 10, cada um dele tem 10. Então, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto! Eu tenho que número escrito aqui? Eu tenho o número 28. Então, para que eu tenha um problema ou a solução do meu problema, eu precisei fazer uma pergunta. Eu fiz a pergunta: com quantas bolinhas fiquei? Eu coloco um ponto de interrogação aqui. Por que é que esse ponto de interrogação está aqui? Porque é uma pergunta e eu não sabia a resposta, só que agora eu já sei. Então, a minha pergunta é: com quantas bolinhas fiquei? Então, eu vou colocar a resposta: 28. Ok. Essa é a minha resposta em números. Mas vocês sabem que para responder uma pergunta, nós podemos responder por extenso. Lembra como escreve o número 28 por extenso? Escreva assim, ó, 28. Pronto. Tá resolvido o nosso problema matemático. Pois bem, nós vamos continuar resolvendo problemas e agora nós vamos, pessoal, justamente para a página do nosso livro, que é a página 91, e lá nós vamos aprender a elaborar problemas. Inclusive, a professora vai dar uma dica bem preciosa para vocês. Aqui no cantinho superior da página 91, vocês vão ver um símbolo. Esse símbolo está mostrando um tablet e tem o RA. O que é RA? RA é a palavrinha que designa realidade aumentada. Realidade aumentada é um objeto digital que a gente utiliza ou no livro digital que vocês têm aí com vocês, ou vocês podem acessar pelo aplicativo do SAI, sem problema algum. Então, vocês podem adquirir na loja, vocês podem acessar esse aplicativo, vocês podem olhar no livro digital de vocês, porque aqui tem uma historinha que vai contar para vocês como é que se elabora o problema. É bem legal de assistir, vai ficar como tarefa de casa, tá bem? Então, vocês vão observar agora o seguinte probleminha que a prof vai mostrar para vocês. Flávia tinha 16 balas, certo? E deu 5 a seu irmão. Com quantas balas Flávia ficou? Ok. Nós temos um outro problema para resolver. Agora a professora vai perguntar para vocês como é que esse problema é formado. Vamos entender o que a Flávia está dizendo, tá? Eu vou colocar esse meu problema para trás. E nós vamos começar a trabalhar com o probleminha da Flávia agora, tá? Então, a Flávia tinha 16 balas. Muito bem, temos aqui 16 balas, certo? Mais até, vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 balas. Então, aqui as balas da Flávia, tá? Essas 16 balas da Flávia, ela tá aqui, ó, todo mundo junto na mesa pensando. A Flávia tinha 16 balas.
Como é que eu vou explicar isso aqui? Vamos anotar o primeiro dado do problema. 16 balas, certo? Agora, e deu 5. Ótimo! De todas essas 16 balas que a Flávia tinha, ela tirou das balas dela e deu para o seu irmão, não serão mais dela, ela deu 1, 2, 3, 4, 5 balas, ela deu para o seu irmão. Veja o que essa palavrinha está falando, tá? Deu ao seu irmão. Se ela deu ao seu irmão, ela não terá mais essas balas. Então, ela retirou das suas balas as balas para dar para o seu irmão. Qual é a palavrinha, qual é o sinal? Qual é o sinal que a gente utiliza para tirar? Tirar daquele número que nós temos. É o de menos, tá? Então, 16 menos quantas que ela deu para o irmão? Menos 5. E agora vem a pergunta. Com quantas balas Flávia ficou? Vem a pergunta do problema. Eu vou colocar um sinal de igual, porque eu quero saber. 16 balas menos 5, com quantas eu fiquei? Eu tinha aqui, ó, as 16. Eu dei 5 pro meu irmão, pro irmãozinho da Flávia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 balas. Então, pessoal, 11 é a resposta desse problema, tá? O que é importante vocês observarem aqui? Até esse momento, podem olhar no livro, até esse momento eu não tenho nenhuma sentença matemática. Eu não tenho nenhuma sentença numérica, eu tenho apenas sentenças escritas por extenso em língua portuguesa. Então, o que a professora quer que vocês observem agora? Que eu no livro tenho um problema. E esse problema aqui, ele vai me dar uma sentença matemática que foi essa que eu escrevi aqui no quadro. Entretanto, eu preciso que vocês me ajudem a descobrir quais são os dados do problema e qual é a pergunta do problema. Então, todo problema tem dados e tem pergunta. Quais são os dados? 16 balas que a Flávia tinha e 5 balas que ela deu ao seu irmão. Essas são as informações, os dados do problema. Agora, eu quero saber com quantas balas Flávia ficou. Essa é a pergunta. A pergunta vai me dizer o que eu quero fazer, o que eu preciso resolver no problema. Então, todo probleminha, vocês leiam o que a professora está dizendo assim, aqui. É importante lembrar que as partes de um problema podem aparecer de diversos jeitos, mas os dados do problema e a pergunta sempre tem que aparecer. Então, se é bala, se é chocolate, se é bolinha, se é rosa, não importa, não importa. O que importa saber é quais são os dados que eu preciso para resolver um problema. Todo problema precisa ter dados e todo problema precisa ter perguntas. Então vamos lá, pessoal. Continuando na nossa página lá. Tá? Vamos colocar nossa mão na massa e vamos prestar atenção. Nos problemas a seguir, temos 2 aqui. Pinte de verde os dados dos problemas, os dados ou as informações dos problemas de verde e de cinza as perguntas. Aí em casa vocês vão pegar um lápis verdinho e vão pegar um lápis cinza, que pode ser o lápis de escrever que a gente pinta bem fraquinho, tá bom? Vamos prestar atenção. Um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Quantos peixes tem no aquário? Ok, vamos trabalhar então. Peguem o lápis verde e digam para mim, no problema A, um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Essa parte é o dado do problema. Então, vocês vão pintar, um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul, vocês vão pintar com o lápis verde, tá? Agora vocês vão pintar de cinza a pergunta. Cadê a pergunta? Quantos peixes tem no aquário?
Agora aqui vocês pintam de cinza, porque essa é a pergunta do problema. E é isso que vocês têm que achar nessa tarefa mão na massa, tá bom? Aqui, Carlos ganhou R$10 de sua mãe. Gastou R$7 para comprar um sorvete. O que eu pus aqui? Eu coloquei os dados do problema, tá? Então, ele ganhou R$10, olha os dados. R$10 de sua mãe. Gastou 7 para comprar um sorvete. Então, ele gastou, ele não tem mais. Então, é menos 7. É igual a... Pergunta. Com quanto Carlos ficou? Ele tinha R$10, ele pagou 7 no sorvete, com quanto ele ficou? Ele ficou com R$3. Então, vamos lá, pintar aqui embaixo de cinza a pergunta. Com quanto Carlos ficou? É a pergunta do problema. Então, pessoal, nossa tarefa agora é descobrir, nas páginas seguintes do livro, que tá bem legal, vocês vão inserir os dados nos problemas abaixo e depois vão resolver. Olha só, vou dar um exemplo. Joana tinha 25 carrinhos. Ganhou, a gente não sabe. Com quantos carrinhos Joana ficou? Vocês podem criar e inserir os dados da cabecinha de vocês. Então, Joana tinha 25 carrinhos de brinquedo. Ela ganhou, vocês podem colocar quantos vocês quiserem aí, né? Com quantos carrinhos Joana ficou? Vocês vão colocar a resposta aqui e fazer a sentença matemática do ladinho, tá bom? E aí em casa, vamos trabalhar com todos esses probleminhas aqui que vocês mesmos vão fazer. Aqui, por exemplo, olha que legal. Leia os problemas a seguir, circule as informações necessárias e resolva-os, tá? Ana queria ir ao cinema. Ela convidou 5 amigas da escola, 2 primas que têm um cachorro. Olha que interessante. O que nós vamos responder? Carlos foi arrumar seu quarto e viu que tinha 5 carrinhos nos quais faltavam 2 rodas e das 10 canetinhas, 2 estavam sem tampa. Aqui está a pergunta. Quantas canetinhas estavam sem tampas? Aqui não tem pergunta no problema A. Podem reparar, tá? Mas vocês vão saber qual é a sentença que vocês têm que fazer. Ana queria ir ao cinema, ela convidou 5 amigas da escola, 2 primas que têm um cachorro. Como é que eu escrevo isso? Olha só. Ana queria ir ao cinema, ela convidou 5 amigas da escola, mais 2 primas que têm o cachorro. Como o cachorrinho não vai ao cinema, o fato de ter cachorrinho não quer dizer nada para nós, não é um dado importante, tá? E aqui, tá? No último, Carlos foi arrumar seu quarto e viu que tinha 5 carrinhos nos quais faltavam 2 rodas e das 10 canetinhas, 2 estavam sem tampas. Quantas canetinhas estavam sem tampas? 10 canetinhas ele tinha, menos 2 que estavam sem tampa. O que ele chegou a ter? Ele chegou a ter 8 canetinhas com tampa. Então, vocês vão lendo devagarzinho os problemas, peçam ajuda para um adulto e vão continuando a resolver os seus probleminhas, da página 92 e da página 93. Essa vai ser a tarefa de casa, tá, pessoal? Vocês podem ver lá, a professora vai mostrar. Vocês vão terminar. E é importante vocês observarem também que na página 93 do livro de vocês, também, vocês vão encontrar... Pera lá. Aqui. A página 93, lá em cima, no cantinho, tem outro objeto digital. Tem mais um. São 2 objetos digitais que vocês vão usar para assistir de tarefa de casa. Então, vocês têm a página 92 e 93 para fazer e depois os objetos digitais para assistir, ok? Essa é a tarefinha de casa de vocês, tá? Vou colocar de novo ali para vocês verem o que tem que fazer de tarefa de casa, tá? Vamos lá.
Vamos lá. Já vai mostrar para vocês, tá aqui, tá? Bem simples da gente acessar. Acessar o objeto digital das páginas 91 e 92, chama-se RA, pelo aplicativo ou pelo próprio livro digital, certo? Resolver as atividades da página 92 e 93 do caderno. No caderninho não, no livro, tá? Então, por favor, vocês aproveitem o tempo e vamos fazer essas tarefas para a próxima aula. Um grande e forte abraço, tá? Até mais!